Quero te perguntar hoje, o que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Se você hoje fosse dizer isso para mim, se eu sentasse contigo no sofá, olhasse nos teus olhos e te perguntasse, o que é ser um cristão? O que você me responderia? Ou se você saísse na rua, não agora que já está de noite, mas se sábado de tarde você saísse na rua e fizesse uma pesquisa, que tipo de resposta você teria? O que é ser um cristão? Ou talvez dentro do nosso contexto nós tivéssemos mudar um pouco a pergunta e perguntar assim, o que é ser crente? Já que virou, né, um adjetivo. Ou talvez para outros você tivesse que mudar um pouco a pergunta e dizer, o que você pensa sobre ser evangélico? Qual a resposta que você obteria? Talvez alguns diriam assim, esse é uma pessoa boa. Outros diriam assim, porque né, tem aquele conceito de que um cristão tem que ser alguém bacana, não é? Tem que ser alguém legal. E não incomoda ninguém, que se dá bem com todo mundo, um cara gente fina, joia. A outros diriam assim, não, o evangélico é aquele negócio que tem lá na política, a bancada evangélica. Né? E alguns iam dizer assim, né, eu até já ouvi falar aqui na cidade o pessoal dizendo assim, os evangélicos têm entrado no poder, não sei o quê. Umas coisas assim. Outros pensariam dessa maneira. Alguns diriam que é uma seita dissidente. Já ouvi dessa também. Eu dizia assim, isso aí é uma seita que surgiu dissidente lá, não sei do quê. Outros falariam, é mais uma religião. Entre tantas, ser cristão, tem tantas outras coisas por aí. Agora vamos mudar um pouquinho. E se você chegasse nos seus amigos, familiares, conhecidos, colegas, chegasse nas pessoas que você ama, e você dissesse para ela assim, olha, eu me tornei um cristão. Ou você chegasse e dissesse assim, vou batizar nas águas. Ou ainda, se você quisesse pegar um termo mais popular que o pessoal usa aí na rua, né? Virei crente. O que os teus amigos lá do trabalho iam dizer de você? O que eles iam te falar? O que os teus colegas eles iam dizer para você? Talvez alguns iam debochar da querida irmã e dizer assim, vai parar de depilar agora, vai ficar, né? Outros iam dizer para os seus amigos, perdi o parceiro de festa. Talvez outros iam querer dar uma cutucadinha e dizer assim, tá bom, vai sofrer mais trago para mim agora. Parte dessas ideias, nós nem podemos culpar a sociedade no geral, porque foram os próprios cristãos que passaram. Mas outras, é claro, são exageros, são bobagem. Mas o que realmente implica nós sermos cristãos? O que implica em eu dizer assim, eu sou filho de Deus, eu sou um seguidor de Jesus? Tirando o folclore do senso comum, o que realmente é ser um cristão? Antes da gente continuar, eu vou te dar um tema de casa. Quero pedir que você leia em casa, se você quiser pode anotar aí, Colossenses capítulo 3. Se você nem sabe o que é Colossenses, né, não tem nada a ver com TV Colosso, com nada disso. Colossenses se você riu disso, você está ficando velho. Colossenses capítulo 3. E você pode ler em casa e você vai aprender muita coisa desse precioso texto da palavra de Deus, amém? Tem algumas coisas que são essenciais para nós que nos dizemos cristãos, e algumas pessoas ficam só numa delas e não vão para as outras duas. Eu vou falar de 3 coisas que nos ajudam a entender muito o que é ser um cristão: fé, caráter e poder. Diga comigo, fé, caráter e poder. Algumas pessoas elas param só numa dessas esferas e elas não avançam na outra. E outras pessoas, elas ficam só crescendo numa e elas não crescem na outra. Sabe aquele banquinho de gaúcho? Tem 3 pés, lembra? Esse tripé que segura o celular ali tem 3 pernas, porque assim ele consegue parar de pé. Pastor, mas o púlpito tem uma só, mas ele tem uma baita base redonda embaixo, por isso ele para. Mas no normal, as coisas precisam de pelo menos 3 pés para parar em pé.
E eu queria falar um pouco sobre fé, caráter e poder. Os cristãos primitivos, ora, você tem o exemplo do apóstolo Paulo, ele num momento, o pessoal chega para o apóstolo Paulo e diz assim, você é um Deus, eu vou te adorar. E daqui a pouco aquele mesmo pessoal diz assim, não, nós temos que matar ele a pedrada. O mesmo povo, no mesmo período de tempo. Já pensou? Você chega num lugar para pregar, chega o Rafa que está aqui na frente. E ele chega num lugar para pregar e o pessoal levanta ele e diz assim, vamos matar um boi e sacrificar para ele é um Deus. Assim fizeram com o Paulo. Daqui a pouco ele diz, não vamos mais adorar ele. Vamos agora tocar uma pedra na cabeça e matar ele. Os cristãos passam por esse tipo de coisa. As igrejas às vezes, tem igreja às vezes numa cidade que ela é ovacionada na cidade, daqui a pouco querem fechar ela. Acontece. Os cristãos, pelo longo do tempo, tiveram momentos onde contavam com a simpatia de todo o povo. Todo mundo dizia, uau, como os cristãos são maravilhosos. Que povo é esse? Que povo fantástico. Em outros momentos eles diziam assim, tu é cristão? Então vamos confiscar todos os teus bens. Entrega aí tudo, vai ficar sem nada. Há países onde ser cristão é considerado uma virtude. E se a pessoa é cristão, ela ganha até uma vaguinha no governo. E há países onde ela ser cristão, ela não pode colocar os filhos em escola pública. E dizem até que há países onde eles são colocados em campo de concentração, igual faziam com os judeus na época do nazismo, fazem com os cristãos. Colocam em campo de concentração por dizer que creem em Jesus. Então, o que final é ser cristão? Alguns grupos defendem que ser cristão é passar o tempo todo sofrendo. Que o cara tem que ser pobre, porque se ele tiver um pouquinho de dinheiro é porque ele não está sendo crente de direito. E tem que sofrer, que se não está sofrendo é porque está servindo o diabo. Já ouviu? Tem, né? Mas tem aqueles que dizem assim, que o cristão tem que ser o cara mais rico da quadra, ele tem que ter a casa mais bonita e o carro melhor. E se ele tiver algum tipo de luta é porque ele está em pecado, porque não teve fé. E são dois extremos bem diferentes. Cada qual tem um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira misturados. Porque Jesus nos chamou para ser o corpo de Cristo na terra. Jesus te salvou para que agora você seja alguém que leva a salvação. Amém, queridos? Para que você seja alguém que leva a salvação. Quero falar sobre o primeiro, a fé. Ser cristão sempre será um ato de fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. A palavra de Deus ela nos diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ser cristão sempre é um ato de fé. Não tem como uma pessoa querer se dizer cristão se ela não tiver fé. Amém? Isso é básico. Precisa ser um ato de fé. Ser cristão é admitir que tudo é espiritual, porque você é um ser espiritual. E se você é um ser espiritual, tudo que você faz é espiritual. A maneira como você trata os teus clientes é algo espiritual. A maneira como você trata os teus funcionários, a maneira como você trata o vendedor na loja, como você lida com os seus filhos em casa, como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, como você lida com o dinheiro. Todas essas coisas também são espirituais, porque você é um ser espiritual, amém? Fé. É fé de entender que não existem nessa terra elementos neutros. Todas as coisas envolvem a dimensão espiritual, porque a nossa pátria não é aqui. Nós somos cidadãos do céu, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1, que é aquele que você vai ler todo ele em casa, diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que está dizendo? Que a pessoa antes de receber Jesus como Senhor e Salvador, ela está morta no seu espírito. Quando ela recebe Jesus, a vida de Deus entra nela e ela no seu espírito passa a estar viva. Juntamente com Cristo, busquem as coisas que são do alto, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. E sinceramente, já disse isso, a gente passa boa parte da vida correndo atrás das coisas que são terrenas. Mas aqui diz, busquem as coisas do alto. Nosso foco, a nossa expectativa, a nossa esperança, ela é lá do alto. O nosso foco, esperança, expectativa para essa terra é Jesus. Mas a nossa expectativa não é uma satisfação completa na terra,
mas uma satisfação completa no céu. Amém? Porque se nós pararmos de sonhar com o dia que nós vamos chegar no céu, pararmos de acreditar que existe uma eternidade, então nós vamos ser muito infelizes aqui na terra. Imagina o Estevão pregando a palavra de Deus e matar ele a pedrada. Atos capítulo 7, se não me engano. Se a esperança dele se baseasse só nessa terra, que homem infeliz. Mas ele viu os céus abertos. Nós vamos estar com ele lá no céu, aleluia. Aleluia. Eu fico policiando meu coração, para que ele não fique preferindo que Jesus demore para voltar, para dar tempo de algumas coisas. E de repente você já se pegou dizendo assim, se Jesus está pensando em voltar hoje, quem sabe ele podia voltar no final do semestre, depois da minha formatura, né? Para pelo menos eu ir na formatura. O outro pensando, né? Pelo menos para ir no casamento do meu filho, ou para ver o filho nascer, ou para ganhar um cargo, sei lá, ser promovido. Mas até que ponto a gente tem uma fome de morar logo lá no céu com Jesus? Ou será que a gente gosta tanto da terra e das coisas da terra mais do que do céu e das coisas do céu? Então a gente ama tanto a terra que às vezes pode correr o risco de esquecer que a nossa pátria é lá. A nossa pátria é lá, amém, queridos? A nossa pátria é lá. E você tem que ter fé que existe um céu. Você acredita que existe o céu? Você acredita que existe uma vida melhor? Existe. Para quem crê em Cristo, a melhor parte da vida começa depois da morte. Nós podemos ter uma vida transformada aqui, uma vida abençoada aqui, mas tem muita coisa errada nessa terra. Vai dizer que você não olha e diz assim, isso está errado, isso é injusto, isso não é correto, não pode isso, não pode aquilo, não pode tal coisa. Não faz. Por quê? Tem muita coisa errada. Porque existe um diabo que ataca nessa terra. Porque às vezes a maldade da natureza humana ataca. E porque existe um sistema todo errado, criado por um conluio lá, da ação do homem junto ao diabo. E de repente injustiças permanecem, avançam. Pasmem, às vezes até leis injustas são criadas. Então a vida na terra não é algo que vai nos saciar completamente. O que vai te saciar completamente é o dia que você estiver na Nova Jerusalém com Jesus lá no céu. Abraão caminhou, peregrinou, e assim somos nós. Estamos caminhando por aqui, mas o nosso lugar é o céu. Então a primeira coisa que significa ser um cristão é ter fé, é acreditar no sobrenatural, é crer na ressurreição, é crer em primeiro lugar na ressurreição de Jesus, mas acreditar que um dia você mesmo também vai poder ressuscitar, e aqueles que partiram em Cristo e dormem também o poderão fazer, amém? Segunda coisa que eu quero falar hoje, é que é preciso que nós tenhamos um caráter aprovado. Não adianta só nós termos fé e sermos pessoas completamente alienadas da sociedade. Nós temos que ter um caráter que faz a diferença. Nós temos que ter a nossa índole moldada, tratada. Nós precisamos ter os valores do reino, amém? Eu vou só citar alguns, você vai ler Colossenses 3, você vai ver que tem muito mais coisa. Mas, por exemplo, nós como cristãos temos que trabalhar sempre na verdade. Nós não podemos mentir. Nós temos que dizer a verdade. Nós não podemos mentir para vender um produto mais fácil. Nós não podemos mentir para obter algum tipo de vantagem. Nós não podemos mentir diante de um julgamento para sermos absolvidos. Nós não podemos mentir. Nós temos que falar a verdade. Amém? E dentro disso, nós não podemos ser dado a intrigas. Nós não podemos ser dado a fofocas. Nós não podemos fazer bubuinhos para falar de um, falar do outro. Amém, queridos? Nós temos que ter uma linguagem pura no falar. Como cristãos, nós não podemos sair por aí falando obscenidades. Isso não compete a nós, ficar falando palavrão. E não estou me referindo a paralelepípedo. Não nos convém ficar falando palavrão, não nos convém ficar rogando praga, não nos convém ficar nos referindo às pessoas com palavras torpes. Não nos convém isso. Quando pegaram Jesus, cuspiram na cara dele, deram soco, botaram coroa de espinho, diz assim, foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca.
Se for o caso de você estiver pronto para largar um palavrão, dizer algo que não deve, fecha a boca. Segura, como diz o pastor Silmar Coelho, coloca água ungida na boca. Que não é por causa da água, mas é porque daí você vai ficar com a boca fechada, né? Coloca a gole d'água na boca e não engole, fica com ela ali e você não consegue falar nada. Até que você não solte palavras que não deveria dizer. Compromisso. Nós como cristãos temos que ser pessoas que fazem o que tratam, que cumprem, que prometem, amém? Pessoas que andam em retidão, que se dizem que vão fazer, fazem. Pessoas que inspiram confiança. Que as pessoas possam olhar para nós e confiar em nós. Que as pessoas possam olhar para você e confiar em você. Envolve ter honestidade nos negócios, não passar a perna nas pessoas. E se alguma vez fez algo errado, procurar sempre que possível corrigir aquilo que foi feito. Honrar. Envolve, se você é funcionário, ser um trabalhador correto. Não aquele que só trabalha na hora que o patrão está olhando. Mas trabalhar direitinho. Suar a camisa pelo emprego que você tem. Amém? Ser um bom funcionário, ser um exemplo de funcionário naquele trabalho que você tem, mesmo que ninguém precise ficar te cuidando. Ou se você é um patrão, não ser um patrão que explora os funcionários, que só repassa os direitos se eles vierem em cima com uma faquinha a cobrar. Ser alguém que realmente é honesto com os seus funcionários. Ser alguém que faz aquilo que é correto. Ser alguém generoso. Alguém que tem um coração livre, que consegue dar para as pessoas sem esperar em troca. Pessoa que não fica assim, eu dei de presente, tu não me deu de volta, né? Mas tem um coração generoso, um coração que tem prazer em dar, um coração que tem responsabilidade social, que sabe que vivemos numa sociedade que agora, diante das eleições, não sai só votando em qualquer um, mas analisa, vê se a pessoa é uma pessoa bacana, de acordo com os princípios de Deus, vê se o partido em que está pensando votar é um partido bacana, um partido legal. E não estou falando você votar num cristão ou não, em partido evangélico ou não, não é nisso. Mas analisa os princípios que a palavra de Deus defende. E veja se essa pessoa e se esse partido estão mais perto. Pastor, e se eu não achar ninguém? Tenta achar o que chega mais perto. Eu confesso que às vezes a gente fica meio sem escolha. Então tenta olhar para a palavra de Deus e ver quem chega mais perto disso. Se a gente colocar pessoas erradas lá dentro, depois a gente paga o pato. Vamos clamar a Deus e votar em boas pessoas. Um cristão tem lealdade, um cristão tem pureza, sabe? Tem muita coisa disponível na televisão, na internet, seja séries, seja coisas obscenas, seja coisas erradas, até às vezes canções com letras terríveis. O que você deixa entrar na sua vida? Pode lhe trazer pureza ou pode lhe trazer contaminação? E aí você tem que ter discernimento, você tem que buscar ajuda em Deus, na palavra, entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que pode contaminar a sua mente e o que vai ajudar a sua mente a andar em santidade diante de Deus. Caráter. Falei coisa simples. E aí, algumas pessoas, elas acabam tendo fé, elas creem em Deus de todo o coração, mas elas não têm caráter. E porque elas não têm caráter, acabam o quê? Dando um mau testemunho. Dando um mau testemunho. E as pessoas dizem assim, se isso é ser um cristão, eu não quero ser um cristão. Porque a pessoa tem muita fé em Deus, ela fala de Deus para todo mundo, mas ela não tem um caráter. Ela quando pode passa a perna em alguém, quando pode mexe com a mulher do outro, quando pode, né? Faz. E aí as pessoas olham e digam assim, vive falando de Deus, mas é um bate sem vergonha. E as pessoas não creem. Eu já contei aqui de um senhor que me disse assim, olha lá o fulano, tem o dom de cura, ora pelas pessoas, a pessoa fica curada, vive lá enfornado dentro da igreja, mas bate na mulher, bate nos filhos, passa a perna nos outros negócios. E a pessoa me disse assim, se isso é ser um cristão, se isso é ser crente, a pessoa disse, né? Se isso é ser crente, eu não quero ser crente nunca. O que acontecia? Aquela pessoa tinha sua fé, aquela pessoa tinha poder de Deus, mas ela tinha um caráter errado. E aí, a pessoa não consegue desfrutar do que Deus tem para ela aqui nessa terra. Vai para o céu porque crê em Jesus, mas vive uma vida toda desgraçada. Porque tem um caráter torto. Vai para o céu porque tem fé em Jesus. Talvez até manifeste o poder de Deus porque tem fé em Jesus.
porque a palavra fala sobre isso. Esses sinais seguirão os que creem. Tem fé em Deus, manifesta sinais. Mas quantas vidas poderiam ser salvas através desse cidadão, mas não vão ser porque o testemunho dele é todo torto? Está dando para entender? Então essas três coisas, elas têm que andar juntas. Tem que ter fé, mas tem que ter caráter. Tem que ter caráter, tem que ter poder. Amém? A palavra de Deus diz em Hebreus 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Uma pessoa de caráter, ela assume um compromisso com Deus e com a igreja de Jesus. E ela não volta atrás. Amém? Sabe, quando o seu caráter está firmado no Senhor, vem as provações, as lutas, porque existe um diabo que tenta. Existe um Deus que nos prova para nos aprovar. Existe um diabo que tenta para tentar derrubar. Existe um mundo, um sistema corrompido por aí. Então coisas vão surgir provando o seu coração. Mas ter um caráter de Cristo impresso vai fazer com que você não desista. Eu botei uma coisa na minha cabeça, eu não desisto de Jesus. Por acaso tem mais alguma pessoa que não vai desistir de Jesus? Não vou desistir de Jesus. E sinceramente, eu não acredito que exista como você que está aqui hoje ser um cristão e não querer estar na comunhão dos irmãos. Porque a noiva de Cristo é a igreja. A igreja. A maneira como Deus decidiu se relacionar conosco através do seu corpo, que é a igreja de Jesus. Então eu não desisto da igreja também, amém? Tem mais alguém? Eu não desisto de ser igreja. Eu não desisto de fazer parte do corpo de Cristo. Lutas, tribulações, dificuldades, eu não desisto. Não. Não me entrego desse jeito. Jesus está comigo, aleluia. E Jesus está com você. Não desista. Ter um caráter de Cristo também envolve isso. Então nós falamos sobre fé, nós falamos sobre caráter. Mas eu quero falar também sobre poder. Em Romanos 1,16 diz, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há aqueles que têm uma fé mais ou menos. Do tipo assim, eu acho que Deus talvez até existe. E Jesus talvez até tenha vivido aqui na terra, né? Porque a Bíblia é um livro que traz bons princípios para termos um bom caráter, e essas histórias são muito legais. Tem pessoa que pensa assim. Assim, você não vai ter contato com o poder de Deus, meu querido. Jesus é Deus, amém? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus não é só uma historinha de um homem que foi bom. Jesus não foi só um profeta que andou na terra. Jesus é o próprio Filho de Deus que habitou entre nós. Amém? Aleluia. A Bíblia não é só um livro com historinhas que contam princípios. Se você crer desse jeito, você não vai conseguir experimentar o poder de Deus. A Bíblia, ela realmente é um livro de coisas reais que aconteceram. Amém? Histórias reais que aconteceram e histórias reais que vão acontecer. Que vão acontecer. Te dá uma prévia bem simples. A Bíblia fala que um dia vai existir um grande líder global que vai parecer bonzinho e depois vai se opor às coisas de Deus. Caso porventura alguém aqui não seja arrebatado, você vai descobrir quem é essa pessoa e você vai dizer, poxa, o pastor tinha razão. Espero que você não precise chegar nesse ponto. Você vá logo para o céu. Arrebatamento da igreja vai acontecer um dia. Os crentes firmes em Cristo vão subir ao lugar chamado nuvens para as bodas do Cordeiro, comemorar festas por 7 anos. Vai acontecer arrebatamento da igreja. Vai acontecer. Amém, queridos? Então, essas pessoas que às vezes pensam que igreja é uma sociedade, é um clube legal de participar, não é. Igreja é o corpo de Jesus. E por onde Jesus passava quando ele estava aqui na terra, aconteciam coisas sobrenaturais. Por onde Jesus passava, enfermos eram curados, endemoniados eram libertos e até mortos eram ressuscitados, amém? E hoje vocês, nós, o corpo, a igreja, nós somos o corpo de Jesus.
Então, aonde nós andamos, essas coisas também têm que acontecer. Amém? Se nós somos igreja de Jesus, o poder sobrenatural de Deus tem que ser manifestado. Quem já vai em célula, vai dizer que nunca te aconteceu de você estar lá na célula, daqui a pouco uma coisa inexplicável começa a encher o lugar. Hã? Alguém já? Poder de Deus. Poder de Deus. Nós não fomos salvos só para ser bonzinho, só para ser politicamente correto. Não é desse jeito que o Senhor esperava a sua igreja. Nós somos salvos para desfazer as obras do diabo. Jesus nos salvou para agora salvarmos outros. Jesus morreu por nós para agora nós morremos pelos outros. Aleluia? Um aleluia. O Evangelho é o poder de Deus, amém? O Evangelho é o poder de Deus. Em Lucas 6, 26 a 28 diz assim: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados dele trataram os falsos profetas. Mas digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que maltratam. Nós somos chamados a manifestar o poder de Deus. As pessoas que nos amam e as pessoas que nos odeiam. As pessoas que gostam de igreja e as que não gostam de igreja. Nós somos chamados a manifestar o poder e a autoridade no nome de Jesus. Se você pensa que porque se tornou um cristão não tem nenhum tipo de dificuldade, olha para a pessoa que você segue. Você segue Jesus, que fez tudo certo e foi pendurado numa cruz. Porque Jesus tinha consciência que o seu foco de vida não era passar a eternidade na terra, mas ele sabia que ele ia para o céu. Amém? Sabia que ele ia para o céu. Nos decepcionamos tanto com a vida às vezes, porque esperamos tanto de uma vida que não é capaz de nos dar o que buscamos. Porque o que buscamos e precisamos está lá no céu. E nós precisamos começar a manifestar isso aqui na terra. Poder de Deus. Ser cristão e não incomodar nada e nem ninguém não cabe dentro da mesma frase. Porque quando um cristão chega num lugar onde está dominado pela presença das trevas, com certeza ele vai incomodar aquelas trevas que ali estão. Certo? Não há como viver uma vida cristã inteira sem ter oposição do diabo e muitas vezes da sociedade e outras vezes de pessoas. Pode ter certeza que se você seguir a palavra de Deus, você terá problemas. Que evangelística essa mensagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Nada vai poder vencer o Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos manifestar o poder de Deus nessa terra. Nós precisamos. Agora, se for para ser perseguido, que seja por fazer a coisa certa e não por fazer a coisa errada. Porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,17, porque se for da vontade de Deus, quer dizer, existem momentos que sofrer faz parte da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem e não o mal. Não adianta você de repente não ter caráter e sofrer por isso, e dizer, eu estou me perseguindo porque eu sou crente. Perseguindo pela falta de caráter. Não adianta você fazer algo errado e dizer assim, a polícia está me perseguindo. Não, se você roubou, clonou um carro, eles vão te perseguir mesmo. Mas se for para sofrer, que seja sofrer por fazer o que é certo. Perseguiram Jesus porque ele abriu a vista de cegos, porque ele curou enfermos, perseguiram ele. Aí disseram assim, que pessoa horrível que você é, fica aí ajudando as pessoas. Ele manifestou o poder de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. Eu quero só clarear sua memória para que você lembre alguns tipos de manifestação de poder sobrenatural que o Senhor traz sobre a sua igreja. 1 Coríntios 12, 8 a 10 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Aleluia! Você consegue imaginar essas três coisas que eu falei? Fé, caráter e poder. Você consegue imaginar ela em 3 círculos? Em qual toca você está hoje? Quando era criança a gente brincava de coelhinho, sair da toca, né? Qual toca você está hoje?
Você é daqueles que tem fé? Você tem um caráter? Ou você manifesta o poder? Ou você tem fé e poder, mas não tem caráter? Ou você tem poder e fé, mas não tem caráter? Ou você tem caráter e poder, mas não tem fé? Aí esculhambou de vez, né? Aí vai acabar o negócio. Ou você está buscando ser um círculo que se forma pela junção dos 3 círculos? E você tem fé em Deus. Você busca ter um caráter transformado, mas você manifesta o poder de Deus. Muitas vezes nós vimos aqui no Brasil movimentos cristãos que focavam muito no caráter e esqueciam o poder. Vimos movimentos focar muito em fazer as coisas certas, em andar na linha, em ser correto, mas não focavam no poder de Deus, manifestação do poder de Deus, de libertar os oprimidos, de curar os enfermos. Aí nós vimos outros movimentos que focavam muito no poder de Deus. Era muita profecia, era muita língua, era muita cura, muita manifestação da glória. Mas de repente, algumas dessas pessoas não tinham um caráter aprovado. De repente tinha, problemas familiares, traições e coisa arada. Mas queridos, nós queremos crescer em tudo isso. Nós queremos ter um tripé saudável. Nós queremos ter muita fé em Deus. Queremos ter um caráter aprovado, sermos conhecidos como pessoas íntegras e retas. Mas nós queremos manifestar o poder de Deus nessa terra. Amém? Tem alguém assim? Aleluia. Uma transformação completa nas suas vidas. Alguns desses dons, desses poderes que Deus dá, se manifestam na vida da pessoa, como um porrete para enfrentar as trevas. Toma! Para outros se manifesta como uma pistolinha contra as trevas, não contra as pessoas, contra as trevas. Para outros como um rifle, para outros como uma bazuca. Mas deixa eu te dizer, se você não tiver um caráter aprovado, você pode lesionar o ombro atirando com essa arma. Você não está preparado? Se você não tiver um caráter aprovado, você pode até morrer disparando essa arma. Porque muito poder sem um caráter aprovado é uma catástrofe premeditada. Você precisa ter essas 3 coisas juntas. Amém, querido? E eu quero pedir que nesse momento você feche os teus olhos. Você possa pedir perdão ao Senhor se em alguma dessas áreas você tem falhado. Se em alguma dessas áreas você tem fraquejado. Deixa o Espírito Santo conduzir você ao arrependimento. Peço que o Ministério de Louvor me ajude aqui. Se você quiser e puder, você pode colocar-se de pé nesse momento.